Amém, irmãos? Que bênção. Eu pedi que você pegue a sua Bíblia, por gentileza. Está fazendo uma semana que nós chegamos lá da África, né? Eu e o pastor Leandro Neme. No domingo passado, nós compartilhamos com os irmãos a experiência que tivemos lá em Moçambique. Dividi com os irmãos boa parte, dividindo entre a experiência que tivemos do impacto cultural, o impacto que teve a mensagem do Senhor naquele lugar, quantas vidas foram libertas dos espíritos imundos que se manifestaram naquele local. Falei um pouco a respeito do batismo, né? Nós fizemos batismo durante os dias que passamos lá em Moçambique. Foram 36 vidas batizadas. Tivemos resultados espirituais na igreja local, onde foi fortalecida a liderança, os pastores presentes, dos pastores que ali estavam, eram 10 de grupos, considerando o país Malawi, Zimbábue, onde nós tivemos também em Yamatanda, Mandruzi, tivemos em vários locais ali. Curioso, porque enquanto estávamos fazendo a obra missionária lá, alguns pastores fizeram contato conosco, que tinham igrejas, por exemplo, em Mandruzi. O pessoal da Assembleia de Deus me fez contato, um pastor amigo, falou: pastor, eu não sabia que o senhor estava aí. Falei: puxa, mas nós avisamos, divulgamos. O apóstolo David, de São Paulo, fez contato, falou: pastor, em Amatanda nós temos uma igreja aí também. Falei: varão, por que você não falou? E aí a gente vai vendo que existe um monte de gente pregando o evangelho, enviando missionários, assim como a comunidade Ramá. Tem tantos outros grupos que estão pregando o evangelho. Isso alegra o nosso coração, amém? Quando a gente viu aquelas crianças precisando de apoio, de atenção, é uma coisa incrível. Como, às vezes, você parar para ouvir. Tem muita gente querendo falar, mas tem gente que precisa de ouvidos. E quando nós parávamos para ouvir as crianças, elas conversavam conosco, abriam o coração, e algumas delas olhavam para a gente e já falavam: Muzungo, Muzungo. Muzungo, na verdade, é o branco, né? Que na aldeia a predominância, 98%, são de negros, e eles são bem fechados assim a cor, né? Então, quando chega alguém, eu aqui no Brasil eu sou negão, pô, que sou negrão, né? E aí lá eles chamavam de Muzungo, porque a cor mais clara um pouco seria Cafile, mas eles chamam de Muzungo, né? As crianças. Mas eles queriam atenção, amor. E nós demos atenção e amor, eu e o pastor Leandro Neme. Aquelas crianças ficaram apaixonadas, e nós também por eles. E aí, quando estávamos indo embora, algumas crianças diziam: deixa a gente ser seu filho, deixa ser seu filho. Por exemplo, um dos casos que mais nos tocou, que nos emocionou muito, foi a Regina, uma das crianças da aldeia, ela chorando. E aí eu lembro que os últimos momentos que passamos na aldeia, antes de ir embora, estávamos saindo no carro e ela foi correndo atrás do carro. O motorista, o Bispo Naldo, parou, e quando ele parou, ela segurou no braço e disse: me leva para o Brasil, me leva, deixa eu ser vossa filha. Mas não tinha como, nós temos impedimentos legais e também não se adota pessoas assim, tirando e levando para outro país. Isso não pode acontecer. E o nosso coração ficou derretido. Acabou que em Maputo, quando saímos da aldeia de Dondo, fomos para Beira, de Beira, avião para Maputo, capital de Moçambique, e da capital estávamos vindo embora, mas na capital tinha um grupo da igreja de Maputo. Inclusive eu estou aqui falando porque eu estava vendo que tem alguns irmãos lá de Moçambique nos cultuando a Deus junto conosco, nos assistindo, e eu fiquei com meu coração derretendo e lembrando das experiências que eu estava tendo lá de uma semana atrás. Uma semana atrás estávamos lá com eles, e agora eu estou aqui. Essa é a graça do Evangelho. Nós estamos aqui, mas nosso coração está com eles lá também. Amém? Glória a Deus. Então, eu trouxe aqui a bandeira de Moçambique.
Eu trouxe a bandeira de Moçambique, falei para os irmãos assim, ó, estávamos aqui limpando o templo porque entrou água aqui, pela manhã estávamos tendo comunhão com os irmãos, e foi muito gostosa a consagração de hoje, porque além do café da manhã, nós conversávamos, orávamos, louvávamos e limpávamos aqui o templo, as cadeiras, e descobrimos que realmente precisava de uma higienização. Então Deus sabe de todas as coisas, né? Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. A pregação já começou. Talvez você não esteja percebendo que algo que esteja acontecendo na sua vida que não tem sido muito agradável é o que Deus está usando para te lapidar e te colocar como vaso perfeito nas mãos do oleiro. Amém? Pega a sua Bíblia, abre comigo em Gênesis capítulo 13 e se prepare, porque Deus tem uma mensagem hoje poderosa para falar ao seu coração. Gênesis capítulo 13. O tema dessa mensagem é exatamente esse, Wendel. Já salva aí. Os dois tipos de crentes. Qual é o seu tipo? Vamos extrair as lições do episódio entre Abraão e seu sobrinho Ló. Todos acharam? Deixa eu falar para os irmãos uma coisa antes de nós começarmos a pregação. Temos um calendário bíblico. Esse calendário bíblico, ele foi dado no início do ano. Estamos no início do ano, bem no início, né? Dá tempo ainda, quem ainda não tem um calendário. É um programa que nós temos para que todos os irmãos leiam a Bíblia toda em um ano. Está só no início. Se você ainda está, se já está com sua leitura atrasada, não começou, eu tenho o calendário bíblico aqui, para você ler junto conosco, e ao término desse ano você vai ter lido a Bíblia toda em um ano. Hoje na consagração, que na verdade foi a limpeza, né, Almerinda? Almerinda que é da zeladoria responsável pela limpeza, mas todos nós viemos hoje ajudar ela, fizemos um mutirão e viemos ajudar. Não íamos deixar nossa irmã sozinha nessa peleja, como estava aqui hoje, estava brabo, né, Almerinda? E aí a gente estava conversando e falando da importância de lermos a Bíblia toda em um ano. E algumas pessoas que acham que não é possível sim. Basta doses homeopáticas diárias. A cada dia você tem que se alimentar, sim ou não? Você almoça, você toma café, almoça, janta, lancha. Alguns ainda antes de dormir tomam uma sopinha, né? E diariamente nós lemos a Bíblia, que é o alimento espiritual. São 3 capítulos por dia e em alguns dias 4 capítulos. E ao término do ano nós lemos a Bíblia toda em um ano. Então, é um desafio espiritual maravilhoso para quem deseja amar e conhecer a Deus. A Bíblia diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Só tem uma maneira de você provar e demonstrar o seu amor por Deus. O primeiro é lendo as Escrituras Sagradas e guardando no sentido de praticar. Amém? Gênesis capítulo 13 é a pregação de hoje. Os dois tipos de crente. Qual tipo você é? Verso 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha. E com ele, Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Verso 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Amém? Eu quero chamar a sua atenção aqui, tá? O Abrão, ele era muito rico. Ele era muito rico. Tinha gado, prata e ouro. O texto bíblico deixa isso bem claro. Verso 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel,
até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Verso 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, Abrão invocou ali o nome do Senhor. Eu queria pedir que você desse uma olhadinha aqui para mim rapidinho. Bem rapidinho. Primeiro aspecto, Abrão era muito rico. Ele tinha gado, ouro e prata. Segundo, a Bíblia diz que ele vai se deslocando e ele tinha feito anteriormente uma tenda. Amém, gente? Aí aqui depois, no verso 4, diz que ele também tinha feito um altar. E ali ele invocou o nome do... Beleza. Verso 5, acompanhe comigo. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda, no verso 7, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então naquela terra. Só um minutinho. Dá uma olhadinha para cá, irmãos. Nada melhor para conhecer que tipo de crente nós somos do que no tempo de contendas, no tempo de conflitos, no tempo de guerras, no tempo da dificuldade, nós passamos a conhecer que tipo de crente nós somos. Eu quero te pedir que você carinhosamente saque o teu dedo de profeta, aponte para o teu irmão e diga assim: no dia da tua luta que você vai saber que tipo de crente você é. Amém, gente? A Bíblia diz que Abrão era riquíssimo. Tinha bois, prata e ouro. Primeiro pensamento que a gente tem é: como pode uma pessoa que é rica se dar ao conflito com outros? E o pior, que o conflito dele, que ele estava passando, não era nem por causa dele. Era porque ele tinha muitos bens e o seu sobrinho também tinha muitos bens. A gente acabou de ler aqui na palavra que diz que Ló também possuía muito gado, ou seja, tinha muita riqueza. O que faz duas pessoas terem conflitos, sendo que as duas têm tudo para serem felizes? Você vê na sua família que o tempo de guerra se instala quando alguém morre e tem que abrir inventário. Eu sou advogado. Então, o maior tempo de conflito que eu vejo dentro das famílias é no período que vai abrir inventário. O tio diz que ama o sobrinho, o irmão diz que ama o outro irmão, o pai diz que ama o filho diz que ama o pai, mas quando chega na época de abrir inventário, o que acontece? Briga, conflito. Nós somos provados, não é no tempo da bonança, no tempo que está tudo tranquilo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu aprendi com o pastor Djalma. Ele diz assim, o pastor Djalma dizia quando nós estávamos no Parque Paulista: nós não conhecemos os crentes por causa das suas ações. Nós conhecemos os crentes nas suas reações. É na reação que a nossa espiritualidade ela é provada. Quer ver um tempo que a tua espiritualidade é provada? Quando você está no retiro, tem uma partida de futebol e ali alguém ou algum irmão te dá um trampo. Ah, meu camarada, tem crente que diz assim: não pisa no meu calo.
É muito espiritual, né? Eu oro, eu prego, eu canto bem, só não pisa no meu calo. Pisou no meu calo, eu subo nas tamancas. Boa parte de nós somos provados no tempo da guerra e do conflito. Fica firme aí que eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Talvez alguns dos conflitos que você tem passado na tua empresa, na tua família, na tua vizinhança, entre os teus amigos, o Senhor está provando para ver se você é um discípulo de Jesus realmente. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor mesmo falando, e todos conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. A Bíblia diz, e a orientação de Paulo é que o vosso amor não seja fingido, mas tem que ser um amor efetivo, um amor prático, um amor que realmente esteja disposto, conforme diz em Coríntios, o amor tudo sofre, o amor tudo padece, o amor tudo suporta. Será que suporta mesmo? Deus permite que algumas guerras sejam estabelecidas para que aqueles que amem o Senhor, eles sejam conhecidos. Há poucos dias, na semana passada, nós fizemos a nossa confraternização, já estava agendado um tempão. Pagamos à vista o sítio. E quando chegou no dia de curtirmos com os irmãos, já tínhamos preparado um big churrasco. O futebol de casados contra solteiro estava certo. Só que quando chegamos lá, o que aconteceu? Um outro grupo chegou junto conosco. E a senhora disse, eu aluguei o espaço. Eu falei, não, mas nós alugamos também. Eu falei, a senhora já pagou? Ela falou, paguei metade. E o senhor? Eu falei, paguei tudo. Eu falei, que tipo de festa é a sua? Ela é aniversário da minha filha. E o seu? Eu falei, é a confraternização da igreja. Aí a gente começou a ver quem é que tinha direito, né? A verdade era essa. Aí ela disse assim, está vindo quase 50 convidados. Eu falei, o meu tem uns 70, irmã. Tem quase 70. Aí o rapaz do sítio, o dono do sítio, virou e falou, pastor, eu preciso falar contigo. E agora, como vamos resolver? Ele falou, pastor, vou arrumar um espaço para vocês, vamos ali comigo. Aí eu fui com ele. Cheguei no espaço que eu fui ver, irmãos. Santo Deus. Aquele local não dava nem para fazer despedida de bebum. Despedida de bebum. É aqueles lugares que eles já não importa como é o lugar, o que importa é ter bebida. Eu olhei para o lugar, todo sujo. Os cachorros haviam sujado tudo. A água da piscina estava amarela, barrenta, pior do que o rio aqui que corre aqui. Eu falei, os irmãos não vão poder tomar banho nesse local. Eu voltei e falei, meu amigo, está inviável a gente utilizar esse outro espaço que você arrumou. E o conflito estava entabulado. Tinha tudo para dar errado. Aí, de repente, o irmão Nilo virou e falou assim, você já pensou em fazer junto? Aí eu parei e pensei, pois é. A senhora estava irredutível a dar festa. Não, porque nós queremos fazer. Não, porque a festa é nossa. Não, porque o dia é nosso. Aí eu fui lá e falei assim, olha, filha, vamos conversar aqui. A senhora pagou metade, eu paguei tudo. Você tem 50, eu tenho 70 pessoas. E, de fato, nossa lista estava dando, acho que, 69 de pessoas, algo assim. Aproximadamente 70, 72, algo assim. A bem verdade é que alguns irmãos faltaram, mas a nossa lista era assim. Por que a gente não faz juntos? Ela, juntos? Ela olhou tipo, mas eu nem te conheço. Falei, olha, você fica com a metade do sítio para lá, daqui para lá, a gente fica com a metade daqui para cá, e a gente faz juntos. Seu pessoal usa aqui, a gente usa ali, todo mundo usa a piscina, todo mundo usa o campo, e a gente vai ser feliz para sempre. Ela olhou e disse assim, puxa, pastor, até que é uma boa ideia. No final das contas, ela estava comendo o nosso churrasco.
A gente estava comendo os pastéis da festa. Todo mundo tomando banho na piscina e eu vi que estava brincando de aquela brincadeira do cavalinho, como que bota? A criança aqui em cima. Estava todo mundo brincando. No futebol, o pessoal deles vestiu colete, só não deu para fazer solteiro quando casado. Mas eles com os nossos coletes, a gente jogando. No final eu estava orando, o irmão já estava lá perto da gente orando também. E eu pensei, no tempo do conflito você é provado na sua espiritualidade. Porque Jesus disse, ore por quem vos persegue, abençoa quem vos amaldiçoa. Será que esta é a resposta de Deus para a sua vida lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, para que fique provado que você é um discípulo de Jesus? Porque quando tem a pregação, as pessoas levantam a mão, eu quero seguir a Jesus, eu quero andar com Jesus, mas quando ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, vai pegar a cruz e negar a si mesmo e segui-lo, é exatamente isso. Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não somos mais nós. Eu não decido mais a minha vida, eu não decido mais as minhas coisas. Agora Cristo dirige a minha vida. Amém? Amém? Eu queria pedir que você carinhosamente olhasse para a pessoa do seu lado e fala assim, chegou a hora de você negar a sua carne. Fica ligado que agora vem a parte boa. Agora vem a parte boa. Psiu. Guarde o que eu vou te dizer. Porque tem muita gente que fica vivendo sempre num tempo de dificuldade. Veja que Abraão e Ló, ambos eram ricos, tinham gado, prata e ouro, tinha a vida resolvida. O que deveriam se unir e serem mais fortes, estava separando tio e sobrinho. É assim que acontece na vida. Aquilo que deveria te fazer mais forte, em muitos momentos, é o que enfraquece a tua família. A vaidade, o orgulho, o não querer abrir mão, não querer dividir nada. Às vezes isso traz a infelicidade, você tendo tudo. Eles tinham tudo. Mas agora, por causa que a riqueza deles não cabia naquele período de terra onde eles estavam, eles chegaram à conclusão que tinham que se separar. Quantos casais se separam porque às vezes o excesso de bênçãos, o que deveria uni-los, causa a separação deles? Eu vou dar alguns exemplos porque você pode estar falando, puxa, o pastor está falando, eu não estou entendendo nada. Eu vou falar aqui. Eu conheço histórias de casais que eu acompanhei e que viviam num tempo muito difícil. Aí Deus abençoa, o homem que estava desempregado arruma um emprego, a mulher que estava desempregada arruma um emprego e aquela bênção acaba separando o casal. Eu não sei se você conhece casos assim, mas eu conheço. Conheço casos que o homem no trabalho conheceu uma outra pessoa e começou a trair a esposa. Conheço casos que a mulher conheceu outra pessoa no trabalho e começou a trair o esposo. Aquilo que deveria ser uma bênção na vida do casal, agora virou uma maldição. Eu conheço irmãos, e eu sempre testemunho isso, o irmão estava desempregado, passando muita luta, e nós oramos durante um bom tempo, ele conseguiu um emprego numa empresa multinacional, Air France. Era a número 2 do mundo na aviação. Na época que o salário mínimo era tipo 500 e poucos reais, ele ganhava quase 10 salários naquela época. E ele estava desempregado, a situação dele era muito difícil. Oramos, fizemos propósitos, Deus abriu a porta para ele. Ele começou a trabalhar e abandonou a fé. Nunca mais apareceu na igreja. Saiu da comunhão.
Antes de ele começar a trabalhar, era um irmão que era fiel, estava no evangelismo, estava participando dos encontros da célula, participava da vida ativa da igreja, na evangelização, nos cultos. Eu me lembro como hoje ele ficava do lado de fora recebendo as pessoas que chegavam. E Deus o abençoou e ele abandonou a fé. Por quê? Uma pessoa que é ricamente abençoada por Deus deixa a bênção virar maldição. Quantos casos eu conheço de pessoas que estavam solteiras dentro da igreja e eram uma bênção, servia os irmãos, servia o ministério, era fiel, amava a Deus e de repente aparece a cara metade. E aquilo que era para coroar a bênção de Deus na vida da pessoa, ela se une e se afasta dos caminhos do Senhor. Mete os pés pelas mãos, não consegue ser fiel, começa a ter relação sexual antes do casamento, começa a ser infiel ao Senhor e, por fim, culmina com o seu afastamento pleno dos caminhos do Senhor. Por quê? Algo que era para ser uma bênção se torna uma maldição. Essa é a pergunta que eu e você deveríamos fazer. Eu tenho essa resposta para você nessa noite. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 12, verso 8. Por gentileza. Por gentileza. Quais dos dois tipos de crente você é? Primeiro, eu estou trazendo os pontos críticos, usando a bênção que separou Abraão e Ló. Tinha tudo para ser uma bênção, mas infelizmente a bênção acabou virando maldição e separou tio e sobrinho. Gênesis capítulo 12, verso 8. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico: agora nós vamos fazer a distinção de um e de outro. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Esse texto bíblico se refere a Abrão, ou Abraão, se você preferir. Abraão fez duas coisas que o crente que é fiel a Deus e ama a Deus faz. Número 1, ele fez uma tenda, ele montou sua tenda. Número 2, ele edificou ali um altar ao Senhor, e a Bíblia diz que ali ele invocou o nome do Senhor. Faz a diferença na vida de qualquer crente, ter uma tenda e ter um altar. A tenda significa cobertura espiritual. Tem um lugar onde ele congrega, tem um lugar onde ele é firme, tem um local onde ele recebe alimento espiritual. A tenda significa o local onde ele está debaixo de cobertura espiritual. Erigir ali um altar. A Bíblia diz que ele fez um altar, ele tinha uma tenda e um altar, e ali ele invocou o nome do Senhor. A diferença entre Abraão e Ló é que o Abraão ele tinha uma tenda onde congregava-se não só ele, mas a sua família, e ele tinha um altar onde ele invocava o nome do Senhor. Isso faz a diferença na vida das pessoas. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Curioso porque antes desse período, tanto Ló quanto Abraão, ambos homens de Deus, ambos buscavam a Deus, ambos estavam sendo abençoados por Deus. Eu li com você que ambos tinham riqueza, gado, prata e ouro. Estavam abençoados e os conflitos começaram. Não por causa deles, mas porque eles estavam crescendo muito. E aí nós lemos que os pastores de Abraão começou a ter conflito com os pastores de Ló. O que isso significa, irmão?
Quando Deus começa a te abençoar, quando Deus começa a fazer coisas acontecerem na sua vida, você precisa ter muito cuidado para que a bênção não se transforme em maldição. Você não pode deixar. Antes vivia em escassez. Agora Deus começou a te abençoar. Saiu a aposentadoria, recebeu aumento no trabalho. Agora você está próspero, virou empreendedor, começou a gerar empregos para as pessoas que te cercam. De repente Deus te abençoou, você agora é uma referência na sua família. Você agora é uma referência para os seus irmãos. De repente você é uma referência agora para os teus vizinhos. Deus te abençoou muito. Cuidado. Eu me lembro de um caso de um irmão que sonhava comprar um carro. Ele comprou o carro e agora ele não tinha mais tempo para ir para a igreja, porque tinha que passear. Queria ir para a praia e não dava tempo de voltar para o culto. Deus começou a abençoar e ele cresceu muito, cresceu muito. Ficou muito próspero. Ele começou a gerar empregos. E aí ele comprou o primeiro carro, comprou o segundo carro. Aí começou a dar empregos para os parentes e ele fazia pão. E era um irmão fiel. Eu me lembro como hoje. Quando ele entrava na igreja, ele cantava aquela música assim. O Fran talvez lembre um pouco dele. Ele cantava aquela música assim. Cada vez que a minha fé é provada. Irmãos, quando ele começava a cantar, a gente sentia a presença de Deus. Era de uma simplicidade, uma unção descia. Mas Deus começou a abençoar. E aí começaram pessoas a irem trabalhar para ele. Começou a crescer, crescer. Daqui a pouco ele conheceu uma mulher na rua. Abandonou a esposa dele. E aquilo que era uma bênção agora estava virando maldição. Cuidado, irmão. Cuidado. Para que a bênção não vire maldição. É um alerta. Num caso de Abraão e Ló, acabou separando os dois. E agora vem a parte que nós precisamos ter muito cuidado. Quem tem o Espírito de Deus, aquele crente que tem uma vida espiritual, faz como Abraão. O que Abraão fazia? A Bíblia diz que quando Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus. Já o texto que se refere, quando ele saiu de lá, que fala a respeito de Ló, a Bíblia diz apenas que Ló acompanhou seu tio Abraão. Ele não ouviu a voz de Deus. O que importa dizer? Importa dizer que o crente espiritual, ele só se move diante de uma voz clara de Deus. Já o crente carnal, ele se move pelo que ele está vendo, pelo que ele está sentindo e pelo que ele está vendo. Tem gente que não se move pelo profético, não se move pelo espiritual, não se move pela voz de Deus, se move pelo que está vendo e pelo que está sentindo. Ah, não, eu estou sentindo que isso... Ah, não, eu estou vendo que o irmão... Ah, eu estou vendo que a irmã... E começa a se mover. Ele não se move pela voz de Deus, ele não se move pelo espiritual. E o que Deus espera de nós é que nós venhamos nos mover pelo mover da voz de Deus. É pelo que o Senhor está dirigindo. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, o Senhor disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. Ele ouve e entende, ele fala: opa, essa é a voz de Deus. E ele começa a se mover seguindo aquela voz. A Bíblia diz que o profeta, ele estava ouvindo a voz de Deus e não estava entendendo muito bem. Então ele foi conversar com o seu sacerdote. E quando ele vai conversar, ele foi orientado. Quando você ouvir a voz de Deus novamente, você diga para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nesta noite, não endureça o seu coração. Talvez Deus esteja falando com você: eu quero ter uma intimidade maior contigo para falar aos seus ouvidos o que você deve fazer ou não. Aleluia. Aleluia. Os homens do passado que viveram o sobrenatural foram aqueles que ouviram a voz de Deus e seguiram essa orientação. Veja se não é verdade.
Pegue cada um desses homens que tiveram relevância no mundo antigo. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés através da sarça. Ele viu, ouviu e entendeu. Eu conheço essa voz. O Senhor diz na palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhece. Não vai ficar dúvida quando for Deus falando ao seu coração. Não vai ficar dúvida. Não olhe distância. Não olhe lugar. Não olhe terra. Olhe se é Deus quem está falando com você ou não. Se for Deus, fique tranquilo. Mas se for o que você está vendo e o que você está sentindo, muito cuidado. Leia comigo para você entender um pouco melhor, por favor. Capítulo 13 de Gênesis, vamos dar continuidade no verso 8. Diz assim, capítulo 13, verso 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Irmãos, você não pode ter contenda, conflito com o teu irmão, com o teu próximo. Olha o que Abraão diz aqui, para que não haja contenda entre mim e ti, e que não pode haver, porque nós somos irmãos. Amém, gente? É bem verdade. A gente às vezes não concorda com tudo que o nosso irmão diz, ou com o que ele está fazendo. Mas o que não pode haver, você pode até não concordar, mas o que não pode haver é o quê? Contenda entre você e o seu aconselhamento pastoral. A Bíblia diz, se você souber que alguém tem algo contra você, o que é que ela diz para fazer? Para você fazer guerra? Ela manda para você arrumar um consolador, ir lá e pegar aí. Manda você ir falar mal do outro? Não. A Bíblia diz, se você souber que alguém tem algo contra você, vá você até essa pessoa e peça. Uma vez, um irmão distanciou da gente. Quando eu digo da gente, é mais de mim e da minha esposa. E aquilo me causou uma preocupação muito grande. Eu saí com minha esposa, com meu filho, na época ele era muito pequenininho, fui até a casa do irmão. Falei, meu irmão, me perdoe se eu te fiz alguma coisa, me dá a oportunidade de saber o que foi, para que eu te peça perdão. Eu tenho humildade suficiente para te pedir perdão. Ele, não, pastor, não aconteceu nada não, fica tranquilo. Não aconteceu nada, a gente que decidiu ir embora. Eles moravam perto de nós e eles foram embora para muito longe, depois que saiu da igreja. Então, a primeira preocupação, se eles estavam congregando. Ele disse, não, a gente foi congregar numa igreja assim e tal. Falei, amém. E eu fiquei com aquilo preocupado na minha mente. Há pouco tempo encontrei a mãe, o pai, os irmãos dele. E aí eu disse assim, meu irmão, o que aconteceu com fulano? Ele deixou a comunhão, foi embora morar em outro bairro, mas aí ele disse que não tinha tido problema nenhum conosco. Mas a distância entre a nossa igreja e onde ele foi morar era menor do que onde ele foi morar e onde ele supostamente iria congregar. Eu falei, não tem sentido isso. Aí a mãe dele, a mãe é o último reduto. Se a mãe falar que a pessoa não presta, acredite. Porque a mãe é o último reduto. Todo mundo pode ficar contra uma pessoa. Mas você quer saber a verdade? Procura a mãe da pessoa. Porque se a mãe falar assim, não presta mesmo. O pai não. O pai tem motivos pessoais. O pai é mais duro, né? O pai é mais bronco. Em regra. O irmão, meu Deus, irmão. Se for o caso, o irmão até xinga o outro irmão. Veja que o caso de Caim e Abel até matou, né? E não é raro em nossos dias. Eu já atuei em casos que irmão tentou matar irmão, e irmão, em outros casos, que irmão matou irmão, de sangue. Mas mãe não.
Se a mãe falar, não presta, esse filho não presta mesmo. Até hoje, em toda a minha carreira profissional, eu ouvi uma mãe dizendo assim, meu filho não presta. Até hoje eu ouvi uma mãe falar assim, meu filho não presta. No geral, outro dia eu atendi uma mãe e foi muito curioso. Ela chegou chorando para mim. Pastor! Pastor! Aí eu, calma, varô. O que aconteceu? Pastor, o meu filho foi preso. Aí eu, sério? Sério, pastor? Tu não sabe o que aconteceu? Prenderam o meu coitadinho, o meu bichinho. O meu filho é uma benção. Aí eu, sério? Aí eu virei e falei, o que ele fez? Ele foi pego, pastor, ele estava com um fuzil, uma pistola, uma granada, e devia estar com 2 quilos de cocaína. Teu filho é gente boa, hein? A mãe olha para o filho e diz, ele presta mesmo, não? Agora, quando a mãe diz, meu filho não presta, acredite, ele não presta mesmo. Pois é. Aí a mãe do rapaz virou para mim e disse assim, pastor Marcos, meu filho se distanciou de você, da sua esposa, do seu filho, de mim, do pai dele, dos irmãos dele e de todo mundo que ele conhecia. Inclusive bloqueando nas redes sociais. Eu falei, teu filho é gente boa, hein? Amém, glória a Deus. Eu descobri que não foi algo que nós fizemos. A pessoa tomou uma decisão. Um dia mais cedo ou mais tarde ele colhe os frutos da decisão dele, porque a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, primeiro, para que teus dias sejam longos, segundo, para que tudo que você faça te vá bem, e o quê? Que você seja próspero. Amém, gente? Quando uma mãe fala que um filho não presta, porque ele não presta mesmo. E aí, meu amigo, aí eu fiquei com o meu coração aliviado, que eu falei, se ele fez isso com a mãe dele, quiçá, eu e minha esposa e os irmãos e outras pessoas. Fica tranquilo, eu virei Priscila, agora eu durmo aliviado. Se ele abandonou a mãe, o pai e os irmãos, a gente tem menos valor do que essas pessoas para ele. O Abraão disse, nós somos irmãos e não pode haver conflito entre nós. Verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló, e aqui agora revela a espiritualidade do Ló. Por quê? O Abraão, ele foi para essa terra debaixo de uma orientação de Deus. Que bom que todos os irmãos se movessem apenas debaixo de orientação de Deus. Agora eu quero te mostrar que Ló, diferente de Abraão, que ouviu a voz de Deus e seguiu, inclusive saindo do meio da sua terra, do meio da sua parentela e de onde ele estava, para ir debaixo de uma orientação de Deus. Agora, olha o Ló, verso 10. E levantou Ló os olhos. Opa! Ló se movia pelo que ele via. Cuidado. Cuidado com gente que anda pelo que vê e pelo que sente. Cuidado para você não desprezar a voz de Deus, porque o que você está vendo é algo distinto do que você está sentindo. Ou o que você sente conduz a sua vida e suas decisões. Vou repetir uma expressão que eu sempre digo. Decisões decidem destinos. Tem gente traçando um péssimo futuro, um péssimo destino, porque está tomando decisões pelo que está vendo e o que está sentindo, e não pelo que está ouvindo da parte de Deus. Leia comigo. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra boa e bem regada,
antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ele olhou e viu que a terra era boa e bem regada, só que ele não sabia o que estava para acontecer. E aqui eu chamo a tua atenção. Quando Deus te dá uma direção, Ele está vendo não só hoje, mas Ele está vendo amanhã. Você não. Você está vendo o que teus olhos é capaz de ver, só até aqui à tua frente. Seus olhos não conseguem ver o que está acontecendo na rua ali de cima. Você sente só o que está aqui nesse ambiente, porque o que vemos e sentimos está atrelado a ambiente. Mas quando você é guiado pelo divino, pelo profético, pelo espiritual e pela voz de Deus, Deus está te conduzindo por um caminho e um futuro extraordinário. Veja comigo o que diz o texto lá, me falha a memória agora, mas Isaías, melhor, eu vou pegar aqui para vocês. Diz assim a palavra de Deus. Abra para mim, por favor. Abra, por favor. Jeremias capítulo 29, verso 11 e 13. Porque eu bem é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, do verso 11 ao 13. O Senhor, quando te dá uma direção, quando fala algo com você, Ele diz, eu é que sei os pensamentos e os caminhos, mas Ele quer para te dar um fim, um futuro e uma esperança. Amém? Cuidado quando você se move pelo que o seu amigo está falando. Cuidado quando você se move pelo que o seu irmão está sentindo. É bom que você, a partir de hoje, 2024, seja um ano que você se mova de acordo com a voz de Deus. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. É óbvio, porque você não tem uma tenda e você não tem um altar. Na minha casa, eu tenho um local onde eu vou buscar, invocar o nome do Senhor. E ali, normalmente, Ele me dá as coordenadas e as direções que eu preciso. As decisões que eu preciso tomar. E a tenda? A tenda é o local onde você está debaixo de cobertura espiritual. Há poucos dias, estávamos lá na África. E aí eu me lembro que nós tínhamos algumas coisas para fazer. E aí nós fomos batizar. E lá no batismo, uma das pessoas que queria se batizar, quando nós descemos as águas com ela subiu endemoniada. Se eu não tivesse me movendo pela vontade de Deus, pelo que eu estava ouvindo de Deus, e debaixo de cobertura espiritual, eu poderia não ter tido êxito. Quantas pessoas eu conheço que vão repelir demônios e passam vergonha? Mas eu estava debaixo de cobertura espiritual. Eu estava debaixo de uma voz que Deus me deu, uma direção que Deus me deu. E chegando lá, aquele espírito mau, quando ele se manifestou, sai dela em nome de Jesus. Aquele espírito mau saiu. Chegando em Mandruz, estávamos pregando, e eu vi quando, na hora da oração, uma senhora veio à frente. Uma senhora de muita idade. E no momento que estava ministrando ali, que começamos a orar, aquela senhora manifestou e estava caindo. Se eu não tivesse debaixo de cobertura espiritual e ouvindo a voz de Deus, uma senhora de muita idade, provavelmente com alguma ligação com a feitiçaria, o que é muito comum e muito forte lá, talvez passaríamos vergonha. Boa parte das vergonhas que nós estamos passando na vida financeira, na vida amorosa, na vida profissional,
e em todos os outros setores da nossa vida, é porque nós não estamos nos movendo no espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e ele mesmo não é discernido por ninguém. Cuidado, para que você não esteja se movendo apenas pelo que os seus olhos veem e o que você sente. A proposta de Deus para nós, Comunidade Ramat Xerém, 2024, é nos movermos pela voz de Deus. Amém? Amém? Para nós finalizarmos, irmãos, por gentileza, conclua comigo. Então, verso 11. Então Ló escolheu para si as campinas do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades das campinas, armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Primeira luta que Ló enfrenta. Ele, quando tomou a decisão, ele não sabia quem morava naquela terra. E a Bíblia diz que homens maus moravam naquela terra. 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Verso 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. Dá uma olhadinha para cá para mim rapidinho, verso 14 e 15. O fato de Deus ter mandado Abrão sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir para a cidade que o Senhor iria mostrar, ele cometeu um pequeno erro. Permitir que Ló fosse com ele. Aqui na palavra diz que quando Ló se aparta de Abraão, o Senhor manda Abraão olhar em volta e diz assim: toda essa terra eu te dou como herança. O que isso quer dizer? Que o Abrão já estava no lugar da promessa, mas ficou impedido de viver por causa de uma decisão de levar uma pessoa com ele, seu sobrinho Ló. Cuidado com quem você anda. Minha mãe, muito sábia, muito antiga, ela tem um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Talvez a tua companhia tenha te impedido de viver a promessa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu me lembro. Quando eu era adolescente, eu gostava de uma determinada menina e eu andava com uma pessoa que, curiosamente, estava de olho na mesma menina. Aquilo nunca se concretizou. Por quê? Porque ele também estava de olho na mesma menina. Então ele ficava falando... tem um bichinho, ele me picou também, te picou também, eu vi. Ele ficava falando comigo, e em alguns casos tem pessoas que entram na mente do outro para mostrar algo que não existe, porque tem interesses escusos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você faz sociedade, com quem você decide abrir negócios juntos. Cuidado com quem você decide abrir o coração e contar os seus mistérios, os seus segredos. Essa noite Deus está falando algo poderoso conosco. Cuidado com quem você divide os teus planos. Quando se apartou Ló de Abraão, o Senhor disse: agora olha em tua volta. Tudo isso eu te darei por herança. Só tem um detalhe, que ele já estava no lugar da promessa, mas só pôde ver a promessa quando se apartou do seu sobrinho. Amém, gente? Deus nesta noite está falando para você, 2024 não é para você andar com qualquer um. Você tem que andar com gente que tem uma voz profética. Você tem que andar com gente que tem uma voz da parte de Deus.
Você tem que andar com gente mais espiritual do que você. Cuidado para você não estar andando com um monte de Ló. E curioso, agora abre o teu olho. Porque Ló, antes desse tempo, Ló era igual a Abrão. Rico, tinha gado, tinha prata, tinha ouro. Os dois estavam caminhando. Só tem um detalhe. Que um era espiritual e o outro era carnal. Qual a diferença entre os dois? Um tinha tenda, um invocava o Senhor, o outro não. Às vezes o nosso maior problema é que nós preferimos andar e o nosso rol de amizade é maior com gente que não tem cobertura espiritual e nem invoca o Senhor. Isso vai determinar direto o que você vai atrair para a sua vida. Eu fiz uma escolha. 2024, eu quero andar com os irmãos. 2024, eu quero buscar e invocar mais o Senhor. E se você é desses, eu queria pedir que você ficasse de pé. Amém? Priscilinha, pode me dar uma ajudinha? Pode. Aí Deus diz no verso 16 para Abraão: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, a sua largura, porque a ti darei. Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Homem e mulher de Deus, aonde chega, monta a tenda e põe o seu altar ali para invocar o nome do Senhor. Se você for homem de Deus, mulher de Deus, onde você estiver, você vai levantar um altar ao nome do Senhor. Você vai estar na tenda do Senhor. Amém? Queria pedir que você pusesse a mão sobre o seu coração. Eu quero orar e fazer dessa canção a nossa oração. Pai, te dou graças pela tua palavra, por aquilo que tu estás ministrando sobre nós nesse início de 2024. E eu sei que aqui tem pessoas, Senhor, que decidiu andar de acordo com a tua voz. Quando a nuvem andar, ele quer andar. Quando a coluna de fogo andar, ele quer andar. Mas se o Senhor, eu quero falar como Moisés, se o Senhor não estiver em nosso meio, se o Senhor não mandar, nós não arredaremos o pé, Senhor. Queremos andar de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Sobre a mão dos teus filhos, que está sobre o coração deles, esteja tuas mãos, Senhor. Tuas mãos que sonda, que esquadrinha. Falamos como Davi agora, Senhor. Esquadrinha o nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Expurga-me os sentimentos que não procedem de ti, Senhor. E dá-me um coração segundo o teu. Queremos ser encontrados, Senhor, como filhos e filhas que fazem a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus. Outra vez vereis a diferença, Senhor, entre quem te serve e quem não te serve. Queremos ser encontrados como aqueles que te servem, como aqueles que estão preparados, como a noiva, prudente, que, ó Deus, tem azeite suficiente até a chegada do noivo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos fazer dessa canção extensão da nossa oração. Não esturbe vosso coração, crê de Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Solta a tua voz. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Quem pode aplaudir bem forte a Jesus? Aplauda bem forte a Ele, dando um glória, porque Ele nos chamou. Aleluia. Amém. Amém.